Oi, oi, Gustavo. Oi, Raquel, tudo bem? Vou dar aí nossos minutinhos iniciais até todo mundo ir entrando. O professor Paulo já entrou, eu vou convidá-lo. Apresento o nosso projeto e começamos. Vamos ver se dá tudo certo. Gente, eu só ia pedir, nesse comecinho, se tá ok a conexão, se vocês estão me ouvindo. Oi, professor! Tudo bem, Lorena? Tudo bem? Que prazer e que honra ter esse bate-papo com você, essa oportunidade da nossa terça-feira. Queria dizer que me honra muito com o aceite do convite de estar aí nos brindando com esse bate-papo durante essa semana. Esse bate-papo só sobre reforma tributária, né? Prazer é meu, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês e vamos tentar enfrentar esse tema que nos acompanha há décadas e parece não ter solução nunca, né? Isso é verdade. Eu estava brincando esses dias, porque quando eu fiz a faculdade, eu escutava o meu professor falando: Olha, Lorena, você que gosta muito de direito tributário, estuda sobre reforma tributária, se dedica, porque a gente vai ter uma reforma. Aí eu chegava em casa: Não, pai, eu estou estudando reforma tributária. Meu pai e minha filha, desde que eu me formei, eu estou escutando falar de reforma tributária. E a E assim, verdade é que até hoje ela não aconteceu, né? exatamente. Enquanto nós esperamos, aí só para contar uma historinha, né? Eu, O pessoal vai dando 5 minutinhos até eles entrarem, então é o tempo da nossa introdução. eu lembro que eu tinha 30 anos e sequer tinha ingressado no mestrado, mas já tinha um contato com o professor Geraldo Taliba. E ele me chamou certa feita ao escritório dele, pediu que eu fosse a Brasília participar de um evento para o qual ele fora convidado, mas infelizmente não poderia comparecer. E o evento era exatamente sobre reforma tributária. E aí, obviamente, o primeiro aspecto foi a decepção dos empresários que esperavam ver e ouvir o professor Geraldo Taliba e encontraram Imagina. alguém que estava iniciando os seus estudos na área tributária. Mas o segundo grande desafio era o seguinte: o professor Geraldo me orientou, ele disse: olha, eu quero que você vá lá e diga para os empresários que não há necessidade de reforma tributária, que o sistema que nós temos é bom, que imposto bom é imposto velho, portanto, nada de reforma tributária. Foi assim, de uma certa forma, que eu fiz uma das minhas primeiras iniciações em matéria tributária, por delegação do professor Geraldo, que Que muito grande me honrou. responsabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você vê, Assim como me sinto hoje aqui com uma imensa responsabilidade, só é dar um oi para minha sócia. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Ela acabou de entrar aqui, ela é minha sócia no Café com Tributo. A Ellen está até comentando. Melhor livre, hipótese de incidência tributária. A gente usa muito no seu escritório, muito mesmo. No meu escritório, seu livro, muito mesmo. esse é o livro do professor É, Geraldo, né? O professor Geraldo está é, livre, hipótese de incidência tributária, né? é verdade. Eu ia falar um pouquinho sobre o nosso projeto. O Café com Tributo nasceu de uma necessidade da gente compartilhar conhecimento e está aí o senhor como presidente hoje, né, do Instituto Geral da Taliba, do qual a gente participou de muitos congressos. A gente realmente foi aí nos últimos 10 anos de escritório, pelo menos em 5 a gente foi, e só nos honra com tanto conhecimento, com uma semana muito dedicada ao estudo. E o Café com Tributo nasceu nessa necessidade de trazer para o mundo virtual pessoas de peso que pudessem palestrar um pouco e numa forma mais de bate-papo descontraída, para que todo mundo tenha acesso, porque a gente sabe que esses congressos são caros e muitas pessoas não podem ir. E também em dias de pandemia, onde a gente não pode ter contato com ninguém, esse projeto aí veio para nos possibilitar um banho de conhecimento e com muito conteúdo. Então a gente escolheu a dedo as pessoas que estão falando aqui. Mais uma vez gostaria de agradecê-lo pela oportunidade e pelo aceite do convite. Não, é uma alegria grande. Eu tenho acompanhado o projeto, o êxito da atividade de vocês. Semana passada, recebendo uma série de professores, a professora Fabiana Tomé, o Walter, e ontem com o SCAF, portanto, um time realmente de primeiríssima linha e que nos faz aprender direito tributário. Eu, como aluno, sempre aluno de direito tributário, aprendo com os meus mestres, aí, com os meus amigos, que também são mestres.
Vindo de você, eu fico muito honrada mesmo. Obrigada mais uma vez. Agora, entrando no nosso tema, acho que já deu em nossos primeiros 5 minutinhos, até o tempo das pessoas se familiarizarem, né? Uhum. A gente tem visto coisas boas nesses dias complexos da pandemia. Uma delas é a possibilidade da gente estar aqui hoje fazendo essa live e com esse banho de conhecimento, né? Em dias de pandemia, a gente tem vivido uma instabilidade econômica muito grande e até em termos meio caótico, né? A gente não sabe para onde vai, a insegurança jurídica aumentou muito e tem reforçado uma ideia de que a reforma tributária solucionaria todos esses problemas pós-Covid-19. Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, se realmente a solução é a reforma tributária. Olha, é uma questão difícil e para a qual não existe resposta fácil. O meu sentimento, a minha sensação é de que o pior momento, historicamente falando, para se debater profundas alterações tributárias é exatamente momento de crise ou pós-crise. Se a gente acompanhar a evolução do direito tributário, historicamente o que aconteceu em relação a ele, nós podemos perceber muito fortemente que, após uma crise econômica severa, como aconteceu, por exemplo, em 29, o que vem? É uma série de medidas tributárias que vão atuar muito em desfavor do contribuinte, em favor da recuperação econômica do Estado, e isso acaba se mantendo no tempo. Se a gente usar um exemplo um pouquinho mais recente, 2008, a crise de 2008, o que há de importante depois da crise de 2008 em matéria tributária? O BEPS, que é um projeto de ideias, uma lógica que atende muito aos interesses de fiscos de grandes países desenvolvidos. Novamente, tentando estabelecer um cerco inapelável ao contribuinte, e isso tira a necessária serenidade para que as ideias sejam bem postas, bem desenvolvidas, bem debatidas, para que se chegue a um consenso possível e que traga resultados efetivamente positivos para o Brasil. Em momento de crise, o risco de criar um monstrengo não é pequeno. De continuarmos aí, né, como diz o nosso deputado, eterno deputado Raul, até intitulado Pai da Reforma Tributária, vai estar com a gente aqui na quinta-feira. Ele diz que temos um Frankenstein, né, jurídico tributário. No nosso sistema, realmente os atributos que ele tem recebido da comunidade jurídica como um todo não são efetivamente os melhores. Eu lembro de um professor que veio à GV e ele disse, olha, não mudem o sistema tributário brasileiro, professor europeu, mantenham exatamente como está, porque ele é o paradigma de como não se fazer um sistema tributário. Que elogio! Pois é. Que belo Agora, elogio! que o sistema tem defeitos, tem problemas e que ele precisaria ser alterado, acho que não há muita divergência em relação a isso. O que eu quero dizer? No sonho de cada tributarista, há um sistema tributário melhor do que o existente. É como se perguntar a alguém se alguém quer um carro novo. Todo mundo quer um carro novo. Agora, se a pergunta for para comprar o carro novo, vai ter que deixar de pagar a mensalidade do seu filho? Você quer o carro novo? Mensalidade escolar? Aí a resposta começa a mudar de configuração portanto, exatamente nesse choque de vantagens e desvantagens, o que se ganha e o que se perde com qualquer proposta de reforma tributária existente, que começam a surgir os problemas. Eu acho que o grande mérito deste momento que nós estamos vivendo, e acho que a pandemia vem ajudar nesse processo, é exatamente estabelecer o contraditório em torno dos projetos de reforma, avançar, não na sua superficialidade, não na sua lógica, temos um sistema novo. Volto a dizer, em relação a isso, há pouca divergência. Agora, quais são os problemas, os riscos, os defeitos do que está proposto? Aí acho que há um cenário de debate muito importante e que precisa ser fomentado. Nós ainda estamos discutindo reforma tributária muito na superficialidade.
sobre isso, até ia entrar já na nossa segunda pergunta, né, desse tema que é tão polêmico. Escolhi essa semana justamente porque seria hoje, por incrível, né, dia 5, seria o dia que estaria marcado aí para a Comissão Mista do Congresso Nacional entregar o projeto com a redação final da reforma tributária, né? A gente sabe que a Comissão Mista foi instaurada aí no dia 4 de março, primeira sessão sendo no dia 4 de março, a segunda sessão foi no dia 11, com a presença da professora Rita, né? E aí o Congresso Nacional estava com essa missão de construir um projeto. Então, tínhamos tramitando pelo Senado a PEC 110, que é uma nova roupagem do antigo projeto do deputado Rauli. Já na Câmara, a gente tem a PEC 45, que é uma proposta aí que simplifica 5 tributos a 110 9 tributos. Estávamos na iminência de uma terceira proposta, vinda do governo federal, onde a gente não tem acesso ao texto ainda, não sei se está pronto, mas pelas entrevistas do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, se manifestou no sentido de que seria uma reforma fatiada, aí com o IBS dual, né? E a reforma seria feita em 3 etapas. Dentro dessas possibilidades de textos, 2 que a gente já tem, uma nova possibilidade vinda do governo federal, qual seria a ideal, na sua opinião? Bom, a ideal seria a que resultasse de um profundo debate destas 3 propostas. Me parece que nenhuma delas está perto deste ideal. A do governo, a gente não sabe. Estamos aí no aguardo há meses. Todo mês vem a proposta do governo. Na semana seguinte, na próxima semana, ela não apareceu. Infelizmente, ia ser dia 17 de março. Eu, inclusive, estava lá, mas foi suspensa um dia antes do debate lá com o nosso ministro Paulo Guedes. Então, ficamos todos na expectativa e, em decorrência do coronavírus, aí não tivemos esse presente. Agora, Lorena, pragmaticamente falando, me parece ser execuível, ser passível de aprovação, uma proposta de alteração do nosso sistema que coloque sob foco questões federais. Em relação a este tema, a esta aproximação, o que potencialmente seria a proposta do governo, me parece mais fácil, mais factível se chegar a alguma espécie de consenso e de acordo e, nesse sentido, avançar em relação ao tema. Quando se quer o mundo ideal, quando se quer resolver não só os problemas federais, mas os problemas atinentes ao ICMS, ao ISS, a necessidade de estados e municípios se comporem para chegar numa solução ideal em termos de tributação, o desafio já fica muito maior. E veja que eu não falei do contribuinte aqui. Me parece, nesse exato instante, que se alguém solenemente ignorado nos projetos de reforma tributária, esse alguém é o contribuinte. E mais do que isso, nos projetos que estão aí, a lógica é interessante, fala-se muito em simplificação, em troca de vários tributos por um único. Não tenho nada, objetivamente, contra essa lógica. Agora, o que não se diz é que a lógica proposta mexe significativamente com 70% da economia brasileira, gerando um aumento de carga tributária bastante efetivo para este percentual de empresários e, consequentemente, de empregados e partícipes dessas empresas do setor de serviços e do agronegócio. Esses 2 segmentos serão, em tese, fortemente prejudicados pelas reformas que estão impostas. Melhora a vida da indústria? Melhora a vida da indústria, mas a indústria tem uma representação no produto interno bruto brasileiro hoje não tão relevante. Resta saber se, no final dessa implementação, se ela vier a ocorrer, esta lógica de melhorar o cenário, de criar uma neutralidade maior, de aumentar a carga tributária do setor de serviços, do agronegócio, reduzir a da indústria, eventualmente, e de alguma coisa no comércio, se ela vai fazer com que indústria e comércio se aproximem desta atividade mais crescente que se verificou no agronegócio e no setor de serviços nos últimos 10 anos, ou 20 anos, ou se, reversamente,
setor de serviços e o agronegócio vão para o mesmo buraco em que está hoje enfiada a indústria brasileira, que é efetivamente submetida a uma carga tributária bastante relevante. Grande. E também se esse projeto de reforma traria toda essa simplificação, modernização, e se de fato a gente entrar para o grupo aí da OCDE, né? Porque quando os deputados defendem a necessidade urgente de aprovação da reforma, seria para que o Brasil tivesse uma segurança jurídica. E aí ia te perguntar se você acredita que essa roupagem que as reformas estão, se ela traz essa segurança jurídica aí tão sonhada, né? E desejada por nós, tributaristas e pelos contribuintes. Pois é, de verdade não. Vou dar dois exemplos, eu podia passar aqui horas dando exemplos de insegurança jurídica. Nós passamos aí 10, 15, 20 anos para saber o que é mercadoria no direito tributário brasileiro. O que é insumo? Estamos em vias de saber o que é insumo. Em algum momento o Supremo vai definir essa questão. Quando a gente diz, olha, nada disso tem mais sentido, a gente precisa saber o que são bens, o que são serviços, qual é o fato gerador do IBS. Uma nova discussão enorme vem por aí à frente. Um segundo exemplo, que me parece absolutamente importante de ser referido quando a gente fala de reforma tributária. Princípio da não cumulatividade. Todas as apresentações que eu assisti sobre reforma tributária têm a seguinte afirmação: acabou o crédito físico, acabou a polêmica em torno do que dá direito a crédito e deixa de dar direito a crédito. O crédito doravante será financeiro. No PowerPoint, isso é lindo. No discurso, maravilhoso. No texto da reforma, a redação é exatamente igual a que existe para o IPI hoje. E para a redação que existe para o IPI hoje, o Supremo Tribunal Federal acolheu a interpretação mais restritiva possível do que dá direito a crédito ou deixa de dar. Então, eu não entendo como uma reforma vai chegar no resultado adverso mantendo redações que são tão problemáticas como essa redação, o princípio da não cumulatividade aplicável, seja para o IPI, seja para o ICMS. Isso é verdade. E quando a gente escuta a palestra aí da professora Rita, de fato a gente se encanta, né? Aí quando a gente se debruça sobre o texto e vai ler, a gente fica um pouco assustado, porque tem um monte de lacuna, deixa várias dúvidas. Eu mesmo, a gente que é estudioso do tema, fala, puxa, isso aqui tá tão complicado. Imagina para as pessoas que não são e não têm tanta afinidade com a matéria, né? Eu fico imaginando o que deve estar se passando e realmente vamos ter que nos dedicar bastante se essa reforma for aprovada da forma que está, né? Pois é, eu concordo com muitas lições da professora Rita de la Féria, tenho acompanhado os trabalhos dela, e volto a dizer, a dissonância, a discordância não está na lógica de um sistema ideal. Está em como sair do sistema que nós temos hoje e chegar nesse modelo ideal de uma forma organizada, planejada, razoável, sem solavancos e traumas efetivos em relação aos players deste segmento aqui no Brasil. É verdade. Agora, resgatando um pouquinho do nosso começo e também até o tema do nosso bate-papo, a gente tem visto que a pandemia, não estou dizendo que ela é positiva, mas nos trouxe. Só ia dar um oi para o nosso eterno deputado Nilson Leitão, acabou de entrar aqui. Olha, temos deputados aqui, magistrados, desembargadores, então só você mesmo, professor Paulo, para conseguir realmente uma live de peso dessas, né? Muito obrigada, deputado, por estar sempre presente aqui acompanhando a questão da reforma tributária. Voltando aí sobre o nosso tema inicial da live, a gente tem visto que a pandemia acelerou o processo digital. É uma coisa que fatalmente iria acontecer, só que a gente viu que teve um processo de aceleramento, né? Dentro disso, como fica a questão da tributação aí da tecnologia e desses meios digitais? Hoje, inclusive, a gente viu na Folha de São Paulo, o Valor Econômico, se eu não me recordo, parece que os estados estão nesse meio onde caiu a receita, tentando tributar aí os meios digitais. Então, eu queria muito saber a sua opinião, como fica isso hoje em dia e como ficaria isso também na questão da reforma tributária. Muito bem. Eu tenho um crédito de mestrado lá na USP, no qual, exatamente nesse semestre, o tema em discussão é tributação da economia digital. E nós temos aí a cada aula enfrentado
as mais diversas polêmicas em torno desse desafio, que é um desafio mundial. O mundo está procurando uma solução para alcançar essa capacidade contributiva, que é muito relevante, mas que também se esconde nos escaninhos mundo afora, né? Como sempre diz o ex-secretário da Receita Federal, o professor Everardo Maciel, só existem os paraísos fiscais, porque na outra ponta também existem os infernos fiscais, né? E o contribuinte vai em busca daquilo que lhe é Me menos convém. oneroso. E o mundo digital facilita isso muito fortemente. Logo, o desafio para quem quer proceder com justiça, com razoabilidade à tributação, é exatamente encontrar meios, mecanismos de identificar a atuação, o chamado estabelecimento digital, e tudo isso é muito complexo, muito difícil, tanto que a solução que está na mesa na Europa é simplesmente tributar grandes empresas desse segmento com base na sua receita. E nós sabemos que receita é um péssimo signo para fins de tributação. Eu costumo sempre. Não corresponde à realidade factível, né? Primeiro. Sim, eu dou o exemplo dos escritórios de advocacia, né? Há 4 grandes modelos de escritório de advocacia. Há os grandes escritórios, muito famosos, que têm muita margem, tem muita receita e tem muita margem. Há outros escritórios que têm uma grande quantidade de advogados, mas não são tão conhecidos, então eles também têm muita receita, mas têm pouca margem. Há as boutiques de advocacia, que têm menos receita, têm pouca receita, mas têm muita margem. E ao meu escritório, pouca receita e pouca margem. 4 realidades, Olha a humildade. 4 realidades absolutamente distintas, que se você elege o signo receita para proceder à tributação, você vai criar assimetrias, problemas, não vai tratar desigualmente os desiguais na razão direta de suas desigualdades. E o mundo, na A minha falta sócia de colocou aqui, ô misericórdia. Acho que se ela fosse escolher uma dessas 4 opções, eu já ia colocar a gente na quarta também, né? O fato é que o mundo está em busca de um modelo ideal para alcançar a tributação da economia digital. E o nosso sistema, os modelos de reforma apresentados, se limitam a trazer um IVA brasileiro, um imposto sobre bens e serviços para o Brasil, e este imposto, mundialmente falando, não tem resolvido o problema da economia digital. Ele já existe na Europa, ele já existe em vários outros países do mundo, e cada um deles está em busca de uma solução dentro do seu sistema, ao lado do IVA, a par do IVA, que sirva para bem tributar esse segmento de atividade econômica. De outra parte, olhando para a notícia de hoje, acho que não há coisa pior do que você realmente tomar medidas tributárias apressadas neste momento, que só vão trazer a médio e longo prazo mais problemas. Eu vou dar um exemplo. Quando talvez nós tenhamos tido o último grande embate tributário, Constituição de 88, em algum momento, nas tratativas, nas discussões, se resolveu delegar aos estados a competência para tributar serviços de comunicação. O que faz a União? Qual é a competência, né? Eu já Oi? entendi até o fio da meada. Qual seria a competência? Pois é. E aí, ato contínuo, o que faz a União em reação a isso? Começa a criar uma série de contribuições que incidem sobre essa atividade. FUST, FISTEL, FUNTEL, Condecine, e vai para aí afora. E hoje, qual é a simetria que se põe? Você tem um segmento estruturado, que tem que fornecer uma tecnologia de ponta para que nós estejamos, nesse exato momento, fazendo essa live, para que o Brasil esteja funcionando, apesar do isolamento social, por intermédio das redes, da estrutura que se apresenta para que isso ocorra. E essas empresas estão fortemente tributadas e estão concorrendo com outras que, por vezes, fazem uso de toda essa rede de tecnologia, o cabo, a fibra ótica, ou coisa que o valha, e não tem a mesma carga tributária incidente sobre essas atividades, sobre suas operações, criando uma série de desnexos
nesse segmento de atuação. Portanto, eu vejo com extrema preocupação essas lógicas isoladas que procuram, de uma maneira simplista, resolver problemas complexos. Para um problema complexo, existe sempre uma solução simples e errada. Pegando o gancho aí na sua conversa, e até eu sei que não é tema da nossa live, mas eu queria muito a sua opinião sobre isso. A gente tem visto aí, ontem saiu uma nota de repúdio da OAB em relação aos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, que instituem novos tributos ou aumentos de tributos. O Brasil, nesse momento, tem ido um pouco na contramão dos países europeus, onde tem se diminuído a carga tributária, e aqui a gente viu que essas medidas do governo federal para dias de pandemia, para fomentar a economia, foram tímidas, e com exceção da redução de 50% do sistema lá, ES, né, das contribuições destinadas ao sistema ES, nós estamos vendo no Congresso Nacional uma chuva de projetos de lei que instituem novos tributos. Temos aí o 34, que tramita no Senado Federal, que ele é peculiar, né? Porque no mesmo PL ele institui, na verdade o 50, que é do Senado Federal, que ele institui no mesmo PL empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas. Temos o 34 aí da Câmara, que institui apenas empréstimos compulsórios, e hoje a gente está lendo em todos os jornais que os estados estão buscando um meio de tributar aí as tributações digitais, né? Queria muito saber a sua opinião sobre o rumo que o Brasil está tomando de instituir novos tributos e novas tributações nesses tempos de pandemia. Eu acho que, mais uma vez, a gente vai, de uma certa forma, na contramão do mundo e vai criando problemas para um sistema tributário que já é, por si só, bastante problemático. Os temas são delicados, são sensíveis. Eu, por exemplo, dou todo ano lá na USP, a primeira aula do primeiro semestre, tributos federais, eu acabo falando sobre o imposto sobre grandes fortunas. E eu faço duas provocações para a turma. A primeira delas é: alguém aqui acha tributariamente injusto se tributar a grande fortuna? E, normalmente, há um silêncio, ou pelo menos uma concordância quase unânime em relação a que esse imposto é um imposto potencialmente justo. Eu faço uma segunda pergunta. É bom para o Brasil, tendo em consideração que sistemas tributários são competitivos e a fortuna se aloca muito facilmente naqueles sistemas que geram menor incidência tributária, é bom para o Brasil criar este imposto? E aí, então, já se instala um debate bastante mais acalorado, em que, não raro, a conclusão é no sentido de que o Brasil avançar dentro dessa lógica, que seria uma lógica potencialmente justa, poderia trazer mais problemas do que soluções, afastar mais ainda o empreendedor do Brasil, o empreendimento, o capital. A fortuna gera empregos. E nesse sentido, a lógica de tributá-la, que é uma lógica defensável, muitos assim entendem, mas, curiosamente, não é um tributo que tem um acatamento largo nos mais variados sistemas tributários. Muita gente instituiu, depois voltou atrás, outros nem instituíram. Em síntese, é um imposto que aparentemente traz mais problemas do que soluções. Vamos tributar de uma forma coerente e consistente a renda? Vamos estabelecer uma efetiva progressividade desse imposto? Faz sentido, até porque a Constituição assim o determina. Mas acho que a lógica do empréstimo compulsório é absurda e a própria tributação sobre grandes fortunas nesse exato momento não me parece ser uma medida que a médio e longo prazo será boa para o Brasil. Acredito que ela vai ajudar a nos colocar num cenário econômico mais adverso do que aquele em que nós já estamos. Quem pegou esse pedacinho da live, amanhã já vai ter uma citação
Paulo de Barros, né? O Paulo Aires Barreto. Professor, só ia saudar aqui nosso colega Alessandro Rostanho, um colega da Nacional, sempre atuante, um querido, me ajuda muito nessas questões, a gente debate bastante, então um prazer estar aqui nos assistindo. É um grande tributarista também, a gente teve live com ele semana passada, só aí nos abrilhantou e compôs esse time de pessoas dedicadas a compartilhar conhecimento dessa forma. Sem Então, dúvida. um colega Gosto muito que eu dele. gosto muito, um presente aí tê-lo no meu ciclo de amigos. Professor, voltando ao nosso tema, né? Fugi um pouquinho aí, mas eu queria muito saber a sua opinião. Então, eu já falei, as pessoas amanhã vão fazer uma frase com o que você disse aqui, já vai virar uma citação. A gente, inclusive, cita muito lá no escritório, nas nossas peças. Tá, sobre as PECs que nós temos hoje, 110 e 45, né? A PEC 110 tramita no Senado, essa nova roupagem aí da PL do deputado, da PEC do deputado Raul. E a PEC 45 que tramita aí, um pouco mais simplista, que tramita aí na Câmara dos Deputados. Essas duas PECs extinguem, ambas extinguem o tributo de ICMS e ISS. Na sua opinião, isso fere o Pacto Federativo e também fere cláusula pétrea? Olha, essa é uma questão também bastante complexa. Não existe nada fácil de tributário. Eu costumo Viu que brincar a gente está entrando só nos polêmicos, né? O que Pois não é é. polêmico a gente não quer, não. Não há nada que me cause mais desconforto no escritório quando liga alguém e diz: Olha, eu estou com uma questão muito singela, eu fico até envergonhado de fazer a questão tão simples que ela é. E já dá um desespero, se eu não souber a resposta, pronto. Com esse preâmbulo todo, isso é um problema. E não há nada que seja simples ou singelo em matéria tributária. Todas as questões têm a sua dignidade, têm o seu relevo, né? E essas PECs são estruturadas por pessoas competentes, pessoas que trabalharam muito fortemente, anos a fio, em torno de cada uma delas, e, portanto, elas têm os seus méritos. O fato de eu ter objeções, discordâncias, etc., não significa que cada uma dessas PECs tenha os seus respectivos méritos. Enfrentando objetivamente a questão, o que me parece é que a lógica de cada uma delas é no sentido de que eu dando dinheiro para o ente tributante, para o município, para o Estado, resolvo a vida dele. Ele não precisa de autonomia para ter um tributo para chamar de seu. Ele precisa ter dinheiro. E eu tenho enorme preocupação com essa lógica. Eu discordo dela. Não me parece que a coisa seja tão simples assim. E a prova cabal e inequívoca do que eu estou afirmando é a própria dificuldade de se estruturar o tal do comitê gestor ou agência nacional. Os nomes vão mudando conforme eles vão sendo carimbados negativamente. Mas a lógica do comitê gestor é mais ou menos a seguinte: eu vou tentar ser o mais didático possível no meu exemplo. Vamos imaginar aqui que, dentre os nossos dentro dos nossos assistentes aqui, do nosso público, 2 ou 3 resolvam criar um escritório de advocacia. E um deles diga o seguinte para o outro ou para os outros 2: olha, nós somos sócios, mas vamos combinar o seguinte: você vai para casa, você fica lá, a gente vai prestar contas para você, vai mandar relatórios, vai fazer tudo direitinho, mas você não precisa vir aqui trabalhar. Você não vai vir no escritório, você não vai participar das deliberações, você simplesmente fica quietinho lá, que tudo vai se resolver. De uma certa forma, o comitê gestor faz exatamente isso. O exemplo que eu acabo de referir nem é meu, é um exemplo do professor Humberto Ávila, e ele tem outros na mesma linha, mas me parece que as preocupações dele em relação à ofensa ao Pacto Federativo, e não são só dele, são do professor Paulo de Vaz Carvalho, que foi citado aqui. Até falei Paulo com Paulo, é que a gente cresce tanto escutando o professor Paulo de Barros, né? Eu fui aluna dele. Meu Deus, aquele hipótese de incidência tributária, a gente até dormia e sonhava com aquilo. Então, eterniza realmente na nossa memória, né? Na minha vida acadêmica, então,
O professor Paulo foi meu Muito. orientador no mestrado, no doutorado, esteve na minha banca de livre docência e eu tenho o privilégio, o prazer e a honra de dividir turma no graduação da USP com ele nos últimos 12 anos. Então, é sempre um prazer falar do professor Paulo, mas ele, o Roque, o Hamilton, o Humberto, todos eles têm essa visão. Há argumentos em sentido de que, em sentido contrário, de que não há ofensa ao Pacto Federativo, de que a autonomia está preservada, portanto, não é possível afirmar categoricamente que há ofensa à cláusula pétrea, o Pacto Federativo está plenamente atacado por intermédio dessas emendas. Há argumentos num sentido e no outro, mas eu me posiciono mais na linha daqueles que veem problema na lógica de simplesmente assegurar uma receita e não uma autonomia maior consistente na própria possibilidade de criar os seus tributos, administrá-los, fiscalizá-los e assim sucessivamente. Muitos dizem, puxa, mas tem município que não tem a mínima estrutura para assim proceder. E é verdade, só que esses municípios não deviam sequer existir. Se há um problema gerado a partir da Constituição de 88 foi exatamente o de propiciar essa... Se não me engano, tem uma PEC 188, aí de 2019, que propõe a extinção de alguns municípios, né? Sim, Mais de 1.000 municípios. é algo que surgiu aí logo no início do atual governo, mas é um tema politicamente muito delicado, muito sensível, e me parece que as chances disso avançar são pequenas, embora me pareça que, de uma perspectiva lógica, realmente muitos dos atuais municípios brasileiros não deveriam existir. Eu vou atrás depois só de confirmar se é 180 ou 188. É alguma coisa assim com 8. Isso eu me recordo, porque eu participei de um almoço na CNN e lá debateu bastante, tinham vários deputados presentes, então debateu-se bastante sobre essa PEC e o prejuízo dela aí para esses municípios, porque o projeto propõe uma extinção com base na arrecadação ou na receita, alguma coisa estava meio que conflitando, né, com os interesses deles. Mas enfim, como a gente entrou nesse assunto, eu me comprometo a compartilhar depois aqui com todo mundo. Uma coisa que a gente falou bastante é em relação ao comitê gestor. Logo que eu tive acesso às PECs e vim estudando sobre isso, que é um tema que me chamou muita atenção e eu gosto muito mesmo de reforma tributária. Então, tive presente lá no Congresso na instauração da comissão, fiquei muito feliz de estar lá poder participar, ver a palestra da professora Rita. Então, é um tema que me chamou muita atenção e estudo. E de cara, na questão do comitê gestor, esbarrou com um problema do meu estado. Aqui a gente tem o FEX, né? Que é referente às nossas perdas da exportação. Então, nós até hoje dependemos muito do governo federal em pagar o FEX do estado de Mato Grosso. E não recebemos. Parece que temos aí alguma coisa perto de 2 bilhões para receber do governo federal em relação a isso. Não sei ao certo os números. Na criação de um comitê gestor, onde os estados perderiam sua principal receita, que é o ICMS, e os municípios sua principal receita, que é o ISS, nós não ficaríamos, estados e municípios, digo, na mão desse comitê gestor em relação ao recebimento, ou seja, não ia poder ser moeda de troca, ou a gente não ia ter que ficar lá barganhando, olha, por favor, comitê gestor, me pague o dinheiro oriundo da minha arrecadação desse mês, da minha parcela da arrecadação. Isso não seria um enorme retrocesso e prejuízo, tendo em vista que também vai contra o discurso do Bolsonaro, né? Que é dividir, segregar para arrecadar, enfim. Então, ele não estaria concentrando muito poder na mão de um comitê gestor que a gente nem sabe ao certo como vai funcionar? Olha, Lorena, eu acredito que se a reforma um dia saísse do papel, esse órgão seria um dos órgãos mais importantes da República. Desse a ele o nome que se queira dar, mas ele seria de um relevo, de um poder enorme, e isso já é, por si só, um risco muito significativo inerente a esta lógica. A história da tributação no Brasil aponta para a perversidade dessa aproximação. A gente tem inúmeros exemplos aí de
promessas feitas no passado de pagamento, de devolução, de compensação e etc., que jamais se materializaram. Para dar um exemplo, vamos falar aí na briga que os contribuintes, que os estados brasileiros têm em relação à Lei Candir e as compensações que ela deveria gerar e de fato não gerou portanto, tudo isso é bastante problemático, bastante delicado. Eu até tive a oportunidade de falar sobre reforma tributária, apontando basicamente esses problemas e mais alguns no Instituto dos Advogados, na companhia do professor Eurico Marcos Diniz Essante, que é um dos formuladores da PEC 45. 110 hoje, né? Por intermédio do Cecife, ao lado do Bernardo Api, do Nelson Machado, Isaías Coelho, e assim por diante. E eu dizia, puxa, mas na realidade brasileira, os contribuintes têm uma série de direitos de crédito que jamais foram honrados pelo fisco, que não são objeto de efetiva devolução, compensação, pagamento, ou coisa que valha. Será que tudo daqui para frente será efetivamente diferente e nós vamos romper com essas lógicas e efetivamente criar um cenário novo em que tudo, como num passo de mágica, passa a efetivamente funcionar da mais perfeita harmonia, com as restituições sendo feitas integral e imediatamente, com os repasses ocorrendo, com os fundos funcionando de uma forma equilibrada e objetiva, sem interferência política, sem necessidade de ajustes, de acertos, de conchavos, me parece utópico. Mas o professor Eurico é sempre um sonhador, e talvez esteja certo ele de utopicamente pensar num Brasil que dê certo, que funcione, que as coisas mudem radicalmente de um momento para o outro. E eu, eventualmente, esteja errado de olhar muito pregressamente, muito retrospectivamente para afirmar, puxa, se não vem dando certo dentro dessa lógica, é muito provável que continue a não dar certo, continue a ter problemas de ressarcimento de estados que são prejudicados, de contribuintes que têm muitos créditos que não são passíveis de utilização e assim sucessivamente. Talvez seja porque na prática a gente não tenha harmonia e independência dos poderes, como prevê a nossa Constituição Federal, né? Então, com os poderes todos aí em guerra, todos os dias no jornal a gente acompanha, inviabilize mais a ideia de um comitê gestor, e realmente o professor Eurico é tido como os projetos que ele encampa como uma certa utopia dentro da realidade que a gente vive hoje. Talvez precisássemos de um amadurecimento político e, né, estrutural muito grande para que desse certo efetivamente aqui no Brasil, né? Professor, estamos entrando aí nos nossos minutinhos finais e eu queria muito também perguntar um tema relacionado à reforma tributária. A gente sabe que a maioria das empresas aí tem créditos tributários. Eu vou citar um exemplo dado pelo professor Bichara em um dos seus artigos. Ele cita até mesmo empresas que exportam. A gente tem direito ao crédito da exportação. ICMS, exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS. Temos direito ao crédito decorrente dessas operações. A reforma tributária é omissa em relação a esses créditos. E como ficariam esses créditos se ela efetivamente entrasse em vigor, né? Dentro disso, não seria um confisco da União ou dos estados, não sei como vai ficar essa questão de IBS dual, enfim. Não mencionar a possibilidade de créditos e de compensação desses créditos, eles simplesmente passariam a deixar de existir? Lorena, essa é mais uma das questões não respondidas, não cuidadas, não examinadas nesses projetos que aí estão. O que eu tenho sentido muito fortemente é que toda vez que se vai um pouco mais a fundo para analisar efeitos setoriais, em decorrência de uma eventual aprovação de uma das PECs, surgem enormes dificuldades, enormes problemas que não necessariamente foram comunicados para a sociedade civil. Eles podem até ter sido
objeto de reflexão de quem estruturou essas lógicas, pode estar até... são temas podem estar muito bem resolvidos na cabeça de quem está idealizando isso tudo. Mas construção civil, por exemplo, um segmento que emprega muito fortemente, que é muito importante para a economia brasileira. Há uma série de dificuldades, de questões que se voltam para esse segmento econômico. Vai incidir IBS na venda de bens imóveis, é só no bem imóvel novo, é no novo e no usado, o que dá direito a crédito, o que não dá. Quando se avança na discussão desse tipo de especificidade em torno de qualquer um dos projetos, há dificuldades, há problemas e há questões não resolvidas. Uma delas é, como você bem levantou, a questão dos créditos inerentes a tributos que deixam de existir. Como é que se resolve este problema histórico, antigo, numa lógica em que ICMS não mais existe, que PIS/COFINS desaparece e assim por diante? Não há, aparentemente, uma regra já estabelecida em nenhum desses projetos e portanto, no futuro saberemos qual será a verdade e muito provavelmente ela será a verdade do não aproveitamento desses direitos, desses créditos. Eles, a meu sentir, muito provavelmente vão ficar aí no limbo deste movimento de mudança de um sistema atual para um sistema novo. O que vai aumentar muito o nosso trabalho, né, com judicialização disso tudo, porque a gente vai alegar o confisco e isso aí vai virar uma bagunça, né? Olha, essa é uma colocação, Lorena, que você faz e que me parece fazer muito sentido. Já se disse aí, num outro evento, que os advogados tributaristas estariam se posicionando contrariamente à reforma, porque ela reduziria o trabalho dos tributaristas, a coisa que o valha. E posso ter uma leitura absolutamente equivocada do tema, mas o meu sentimento é o inverso. Se há algo que essa reforma, se eventualmente aprovada, vai gerar, é trabalho para a advocacia que milita na área tributária. Realmente, o cenário é bastante desafiador e muitos temas serão debatidos num contexto de debate judicial que nós temos no Brasil, em que as matérias não se resolvem, elas ficam eternamente em discussão. Eu não sei hoje quem sumo para efeitos de PIS/COFINS, eu não sei hoje se uma empresa que tem um tratado... A gente não sabe se Crocs é havaiana, é borracha, é chinelo, é sapato. A gente não sabe, né? Pois é. Para cada um deles, uma classificação fiscal para verdade, dependendo do KNAI que eu escolho, a minha tributação é uma, dependendo da minha tributação é outra. A gente viu aí a questão do KNAI do álcool. Só pegando um adendo nisso, a gente viu nesses dias de pandemia, o governo federal, né, zerou a alíquota do IPI, né, e de alguns tributos federais para o álcool em gel e álcool impróprio para consumo humano. Aí Mato Grosso fez um decreto para fazer copiando, né, por analogia ao governo federal, tributando 7% do ICMS dos produtos necessários ao combate e erradicação do coronavírus. Só que na parte do álcool, a gente colocou o KNAI próprio para consumo humano, ou seja, comercialização de bebidas. Saiu equivocado o nosso KNAI aí, então, para o álcool gel, continua tributando da forma antiga, mas já para o álcool, que também é necessário nesse período de pandemia, né, a gente está aí com uma tributação um pouco menor. Eu ainda assisti ontem um pedacinho da live com o SCAF e ele mostrava que a própria lógica de redução de alíquotas desse momento da pandemia é uma lógica que briga com as propostas, na medida em que elas fazem menção a uma alíquota única, a impossibilidade de qualquer concessão de benefício e assim por diante, né? Esse é um aspecto realmente importante. Eu até ia perguntar isso. Mato Grosso precisa muito de benefícios fiscais, porque a gente está no centro do estado, somos o estado eminentemente produtor e nossa lógica de escoar produtos e grãos é muito difícil. Então, se não tem benefícios fiscais, o estado por si só não se sustenta.
e dificultaria muito as empresas de virem para cá. Então, desses novos projetos, a gente vê a vedação completa e absoluta de possibilidade de concessão de benefício fiscal. Na sua visão, isso de fato é isonomia ou é anti-isonômico? Tendo em vista que o Brasil é um país continental, né, e a gente tem aí nossas... A sua pergunta me faz lembrar a fala de um ministro do STJ em torno do tema guerra fiscal, no sentido de que a expressão guerra fiscal teria sido cunhada por economistas da USP, que de verdade de guerra não havia nada, havia o lídigo interesse dos estados potencialmente menos favorecidos economicamente de lutar plena e dignamente por atrair empreendedores, indústrias, empresas para suas respectivas localidades. Então, acho que há esse aspecto, é um aspecto importante. Ele não é meramente um tema que envolve os estados brasileiros ou os municípios brasileiros, ele é um tema próprio da tributação. Os sistemas tributários, como eu disse há pouco, quando falei sobre grandes fortunas, brigam entre si pela atração do contribuinte. É curioso que, no início das discussões do BESPES, todos os países estavam em sintonia. Bastou surgir a primeira autuação para que a briga se estabelecesse e os Estados Unidos dissessem: não, não, com o meu contribuinte ninguém mexe. E a Europa querendo tributá-lo. Então, no plano geral e abstrato, a harmonia é grande. Quando o tema chega no individual e concreto, terra que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Ou o meu pirão primeiro. Então, é nesse cenário que me parece importante haver um campo para o desenvolvimento regional. Isso pode ser feito de várias formas diferentes. A tributação é um caminho. E, evidentemente, quando eu crio essa lógica do benefício fiscal, eu vou também criando problemas. Basta dizer que o ICMS, no início da vigência da Constituição de 88, representava algo em torno de 8% do produto interno bruto, e com o recebimento do imposto sobre prestação de serviço de comunicação, imposto de transporte interestadual e intermunicipal e interestadual, ele subiu para 13% do PIB. E hoje ele já caiu significativamente, e uma das razões talvez seja exatamente essa guerra fratricida que acaba efetivamente gerando uma perda global do imposto. Se não houvesse a guerra, a arrecadação seria maior. Agora, isso não resolve o problema de quem precisa atrair, precisa encontrar instrumentos, mecanismos, formas para atrair para a sua localidade um eventual empreendedor. Eu fui a um evento em Goiânia e um empresário dizia: o empresário não blefa, o empresário faz conta. Para eu produzir aqui um determinado bem, custa para mim, em termos logísticos, X mil reais a mais. Ou bem eu tenho essa diferença advinda de algum lugar com uma tributação, ou eu não fico aqui, eu vou para outro lugar onde eu tenha uma dificuldade logística menor. E é assim que o mundo vira. Eu acho que tem um pouquinho de dificuldade de entender esses países, esses estados que têm uma logística mais difícil, né? E para o estado realmente é vantajoso, embora não receba diretamente via arrecadação de imposto, né? Indiretamente recebem, fomentando a economia, mão de obra, trabalho qualificado, emprego e renda. Então, eu acho que a concessão de benefício fiscal, pelo menos no meu estado, acho que a gente debate muito isso, pelo menos aqui é essencial. A gente entrou nos nossos 6 últimos minutinhos e falamos bastante de reforma tributária. Tinha mais 2 perguntas aqui que eu gostaria de fazer, mas eu vou deixar elas para uma próxima oportunidade, porque o Café com Tributo é um projeto novo, bonito, referente a compartilhar conhecimento. Dentro disso, a gente tem muitos colegas, jovens advogados e advogados tributaristas. Então, eu sempre gosto de terminar passando uma mensagem para eles que estão aqui nos assistindo e nessa expectativa, né, de receber conhecimento, nos acompanhando ao longo dessa semana. Então, eu gosto muito
da gente finalizar, dedicando aí esse tempinho para esses jovens colegas aí, advogados que querem e sonham em ser tributaristas. Olha, a mensagem que eu costumo sempre passar quando esse tipo de pergunta acaba sendo formulada é a seguinte: não é fácil, não existe nada que aconteça da noite para o dia, é preciso muito esforço, muita dedicação e é preciso persistir, ter resiliência, ter essa vontade de crescer, de aprender, participando de congressos, de lives, de seminários, estando próximo das pessoas que gostam de trocar ideias em torno da tributação. E quando você tem essa dedicação, tem essa postura, trilha esse caminho, naturalmente tudo vai dando certo, as coisas vão acontecendo. Não pode ter muita pressa, tem que saber que tudo vem ao seu tempo, não pode desanimar, mas quando se tem essa determinação, se adota essa lógica de buscar o conhecimento, de estudar, de procurar evoluir na profissão, na atividade, mais cedo ou mais tarde, tudo se encaixa e o resultado efetivamente surge. Então, se há um conselho, vamos dizer assim, que eu poderia dar, é o conselho da determinação, do esforço, do suor, do estudo em matéria tributária. Acompanhar projetos como esse que você lidera é um caminho muito importante, muito interessante e que realmente resolve dificuldades, né? Ou seja, cada um que eventualmente está participando aqui, está na sua casa, nos mais variados estados da federação, não tem passagem aérea, não tem hospedagem, e a troca de ideias surge na mesma intensidade que surgiria se nós tivéssemos um congresso aqui em São Paulo. É verdade. E que oportunidade bacana, né? A gente pode estar com vários estados em dias seguidos, sem pegar avião, sem nada, e ter a oportunidade de conversar aí durante uma hora nesse bate-papo e aprender muito com você. Mais uma vez, muito obrigada. Estou realmente muito feliz. Pode ter certeza que você marca a minha vida profissional com essa live hoje. Eu anoto muito, eu gosto de anotar, porque para mim as lives me ensinam. É uma oportunidade que a gente tem de aprender. Então, de aluna eu fiquei hoje, anotei bastante e vou estudar duas coisas que você me falou. Eu sempre gosto de dedicar esse tempinho. Para mim é muito importante mesmo. Só ia perguntar, no começo da live teve uma pergunta se ia ter o congresso esse ano. Não sei como que está em decorrência aí da pandemia, mas se tem alguma data para o Congresso Geral da Taliba. Não, Esse ano teremos. nós deliberamos aí numa reunião na semana passada. Eu acabei de assumir a presidência, dando sequência a um trabalho maravilhoso que vem sendo desenvolvido pela professora Maria Leonor Leite Vieira, ao lado de uma diretoria que também é muito ativa, muito guerreira, o professor Estevam Horvath, que é o vice-presidente, Fabiana Tomé, Fábio Soares de Mello, agora a Bettina Guppenmacher está Betina. Passou somando. por aqui, Betina, professora Pois é. Betina. Pois é. E Lucas Galvão de Brito, um grupo de pessoas, a própria Maria Leonor continua no grupo aí com o presidente do Conselho Consultivo, Ana Emília Cordelli Alves, e nós estamos aí muito empenhados em trabalhar fortemente pelo Instituto, mas o Congresso, presencialmente falando, vai ficar para o primeiro semestre de 2021. A gente entendeu que nesse ano a lógica que vai prevalecer é essa lógica dos contatos mais virtuais Virtuais. do que presenciais. Aí eu vou ficar feliz se a gente tiver aí um congresso via webinar, plataforma Zoom, que for, eu estarei lá presente, como todos os outros esses anos, aprendendo muito com vocês. Mais Será um uma vez, prazer. muito, muito, muito obrigada. Vai dar 10 segundinhos e ela vai encerrar automático, porque quando dá uma hora ela cai, mas aprendi muito. E queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu sei que você tem vários afazeres aí durante o dia, então dedicar essa uma horinha aqui pra gente nos honra bastante. Foi um privilégio, um prazer, um aprendizado, uma alegria muito grande estar com você, Lorena. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.